Olá, minhas saudações a todos que nos assistem. O tema de hoje será mau humor. Você é mal-humorado? Como você tem lidado com o mau humor? De maneira geral, podemos dizer que mau humor é o estado de espírito de quem não está bem disposto. O mal-humorado é aquele que está irritado, desgostoso com alguma coisa, reclamando de tudo. Joana de Ângeles, no capítulo 10º, intitulado Doenças da Alma, do livro Amor, Imbatível Amor, trata desse tema, dizendo logo no início que o ser psicológico é o perfeito reflexo da sua realidade plena. Sendo espírito imortal, conduz o seu patrimônio evolutivo, resultado das experiências ancestrais, que se encarrega de modelar os conteúdos delicados da sua personalidade, elaborando processos de harmonia ou desequilíbrio que resultam dos condicionamentos armazenados no psiquismo profundo. Somos arquitetos da nossa própria vida. Em cada realização, elaboramos, conscientemente ou não, os moldes que se nos constituirão mecanismos hábeis para a movimentação nos novos investimentos. Conforme pensamos, construímos os delicados e sutis implementos que se transformarão em força atuante no mundo das formas. Ao mesmo tempo, exteriorizamos ondas específicas que se imprimem nos painéis mentais, aí esculpindo os processos psíquicos que comandarão as futuras atividades. Em razão disso, quando as elaborações mentais não possuem carga superior de energia, elaborando imagens perniciosas e inferiores, plasmam-se nos refolhos íntimos de cada um de nós as estruturas que irão delinear a conduta, ensejando harmonia ou abrindo espaço para a instalação de futuras psicopatologias, graças ao perispírito da futura estrutura do indivíduo. As enfermidades da alma, portanto, procedem de condutas atuais como de anteriores a que se permitiu o espírito. A benfeitora enfatiza que o ser jamais se evade de si mesmo, do eu interior, que sobrevive à decomposição cadavérica e é responsável por todas as ocorrências existenciais, face à sua causalidade e à sua destinação, que tem caráter eterno. A alma transcende as emanações neuronais, possuindo uma realidade que resiste à disfunção cerebral, e por essa razão, podendo pensar sem os seus equipamentos supersensíveis, embora esses não consigam elaborar o pensamento sem a sua presença, arremata a mentora. Na investigação do espírito, perispírito e matéria, se pode encontrar psicogênese das enfermidades da alma, como também defrontar as patogêneses que assinalam a criatura humana no seu transcurso evolutivo. O ser profundo
autor de todos os acontecimentos em sua volta, é o espírito, seja qual for o nome que se lhe atribua. Sobre o mau humor, especificamente, vale fazer um preâmbulo explicativo. O desenvolvimento psicológico do espírito ocorre-lhe lentamente, plasmando-se através das experiências que lhe desabrocham as potências adormecidas e que são elementos constitutivos da sua realidade transcendental. De acordo com a iluminação e o discernimento conseguido, ele pode adquirir consciência de culpa em decorrência dos atos praticados, transferindo para os novos cometimentos a necessidade de recuperação da tranquilidade perdida, que é o recurso hábil para a saúde integral. Vale dizer que o ser essencial é o amor. No entanto, no processo de despertamento da sua potencialidade divina, adquire expressões não legítimas que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através de negatividades que são o desamor e as máscaras do ego, expressando-se como pseudo-amor. Face a esses mecanismos, com frequência, as insatisfações e conflitos dão curso a estados desagradáveis de comportamento do espírito, que se pode transformar em enfermidades da alma, ou, em razão de suas raízes profundas no ser, podem exteriorizar-se como máscaras do ego, como negatividades decorrentes dos desequilíbrios da conduta anterior. O mau humor, que resulta de distúrbios emocionais profundos ou superficiais, se instala de forma sutil e passa a constituir uma expressão constante no comportamento do indivíduo. Pode apresentar-se com caráter transitório ou tornar-se crônico, convertendo-se em verdadeira doença, que exige tratamento continuado e de longo prazo. Por trazer as matrizes inseridas nos tecidos sutis da realidade espiritual, transfere-se do campo psíquico para a organização somática, o corpo, através da hereditariedade, que responde pela sua fixação profunda de caráter expiatório. Joana de Ângeles diz nesse livro, Amor, Imbatível Amor, que, em casos tão graves, a terapia psiquiátrica é convocada a auxiliar o paciente, a pessoa, se lhe deve entregar com cuidado, ao mesmo tempo alterando o modo de encarar a vida, o mundo e as pessoas, mediante cujo esforço renovará as paisagens íntimas e elaborará novos painéis que lhe darão cor e beleza existenciais. Caracteriza-se o mau humor pela apatia que o indivíduo sente em relação às ocorrências do dia a dia, à dificuldade para divertir-se, aos impedimentos psicológicos de atingir metas superiores, de bem desempenhar a função sexual, negando-se à mesma ou atirando-se desordenadamente na busca de satisfações além do limite, mediante mecanismos de fuga em torno da própria problemática. Pode tornar-se, dessa forma, pessoa solitária, egoísta, amarga. Tais características podem levar a um diagnóstico equivocado de depressão, que se caracteriza por alternâncias de conduta, enquanto que no estado de humor negativo, a conduta é qual uma linha reta, desinteressante e sem emoção, permanecendo constante, enquanto que na depressão
a mesma desce em fase profunda ou ascende, podendo libertar-se com relativa facilidade. O oposto, o excesso de humor, também expressa disfunção orgânica, revelando-se em traços da personalidade em forma exagerada de otimismo, que não tem qualquer justificação de conduta normal, já que se torna uma euforia responsável pela alteração do senso da realidade. Perde-se nesse estado o contorno do que é real e passa-se ao exagero, tornando-se irresponsável em relação aos próprios atos, já que tudo entende como de fácil manejo e definição. Em tal situação, quando irrompe a doença, há uma excitação que conduz a pessoa às compras, à agitação, à insônia, com dificuldades de concentração. Certamente que um momento de euforia, como outro de mau humor, fazem parte do processo de estar saudável, de comportar-se bem, de encontrar-se em equilíbrio. A permanência num como no outro comportamento é que denota o desajuste, a disfunção, a desarmonia emocional. Diante de uma pessoa mal-humorada, a primeira ideia que ocorre à família ou aos amigos é a de proporcionar-lhe divertimento, mudança de clima psicológico, levando-a a sorrir, tentando gerar situação agradável ou cômica, que se lhe apresenta perturbadora, insonsa, já que não consegue biologicamente produzir enzimas propiciadoras do bem-estar. O distímico, ou aquele que tem mau humor crônico, sente-se pior em tal circunstância, formulando um conceito de culpa perturbador, ao sentir-se responsável por estar preocupando aqueles que o estimam e o cercam. Muitas vezes, ante o insucesso, familiares e amigos recusam e passam a agressão mediante gracejos, apelidos, denominando o enfermo como preguiçoso, indiferente ao afeto que lhe é direcionado, como se ele pudesse alterar de um para outro momento o estado de enfermidade. Somente a paciência familiar e fraternal, o envolvimento afetivo natural, sem exageros momentâneos nem pseudoterapêuticos, e concomitantemente a assistência psiquiátrica, podem oferecer os resultados que se desejam e que são logrados com vagar. A consciência de culpa íncita no espírito impõe-lhe uma conduta mal-humorada, produzindo organicamente os fenômenos exteriores que podem ser diluídos mediante uma alteração na conduta do enfermo. Se deve esforçar, certamente, com muito sacrifício, a fim de recuperar-se dos equívocos, insetando novos compromissos edificantes, mediante os quais diminuirá a dívida moral, autoliberando-se do fardo esmagador. Por outro lado, o passe e a água fluidificada constituem valioso recurso terapêutico por agir nos tecidos sutis do perispírito do enfermo, auxiliando na reconstrução das suas engrenagens específicas, alterando o campo vibratório e redundará em modificação expressiva na área neuronal. A distimia, ou mau humor constante, e a euforia são, portanto, doenças da alma que necessitam de conveniente estudo e tratamento por assaltarem um número cada vez maior de pessoas, vitimados por si mesmos e pelos variados fatores externos
que a todos envolvem na atualidade. Assim, para afastar o mau humor, silencie a mente, porque quando estamos de mau humor, é comum pensamentos negativos inundarem as nossas mentes com pressupostos equivocados. Movimente-se, tome um banho frio, desabafe através de escrita, veja algo inspirador. Pratique o autocuidado. Faça o que você gosta. Sempre lide com humor ruim. Leia uma página do Evangelho e medite sobre ela. Liberte-se do mau humor, evitando que ele se transforme num transtorno depressivo persistente. O mau humor tem cura e pode ser alcançada com o acompanhamento psiquiátrico, psicológico e com os tratamentos espirituais ofertados pela Casa Espírita. Acima de tudo, podem ser conseguidas pelo autoconhecimento, pela reforma íntima. Encerramos aqui mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal do Gaeb no YouTube e acione o sininho para receber as notificações. E por fim, faça seu comentário no espaço que fica logo após a descrição deste vídeo. Fique em paz e até breve!